aqui. Pronto, já estamos gravando. Então, olha só, na aula de hoje, vamos dar continuidade aonde nós havíamos parado na semana passada. Na semana passada, estávamos aí falando sobre equações modulares. E na aula de hoje, nós vamos falar, então, sobre inequações modulares, concluindo, então, esse capítulo, tá? Vamos lá, então. Iniciando, então, aqui, deixa eu só mudar aqui a posição da câmera para que a gente possa aqui escrever algumas coisas sobre inequações modulares, tá? Vamos lá. Beleza aí, então. Olha só. Então, falando sobre inequações modulares, tá? Para que a gente possa, então, falar sobre inequações modulares, eu vou falar o seguinte, vou relembrar o seguinte com vocês. Na nossa última aula, eu havia comentado, gente, o seguinte, pessoal, sempre lembra que quando a gente fala em equações em módulo, né, em módulo, de maneira geral, a gente sempre deve associar a uma noção de distância, não é isso? Então, a gente sempre associa a uma noção de distância. Então, se as equações modulares me trazem, digamos assim, os valores dos termos desconhecidos que apresentam uma distância de tantas unidades até a origem, porque essa distância é sempre calculada com base na origem, então, as inequações que são desigualdades, e quando a gente fala em desigualdade, a gente está inferindo a comparação, alguma coisa como sendo maior ou menor do que outra, tá? Então, dessa maneira, quando a gente parte para esse tipo de conta, de lógica, tá? Então, a gente parte do seguinte princípio. Olha só, deixa então eu colocar aqui algumas situações. Como, por exemplo, módulo de x igual a 3, por exemplo, tá? Quando eu pegava, então, módulo de x igual a 3, o que é que eu fazia? Eu pegava lá a reta real, né, a reta numérica, obviamente o zero como origem, né? E aí o que é que eu entendia? Ora, módulo de x igual a 3. Então, qual é o valor de x? Bem, ele pode ser 3 ou menos 3. Isso por quê? Porque 3 é aquele valor que tem exatamente 3 unidades de distância até o zero e o menos 3 também. Então, menos 3 e 3 são justamente aqueles valores que apresentam 3 unidades de distância até o zero. E a lógica da resolução das equações modulares, né, o tempo inteiro enquanto a gente estudou, foi pautada exatamente nisso aí, tá? Agora, quando a gente parte para uma desigualdade, onde, por exemplo, eu tenho módulo de x menor do que 3. Então, olha só, agora já não é mais igual. Agora é o quê? Menor. Lembrando que eu vou estar trabalhando sempre associado a uma noção de distância, tá? A uma noção de distância. E aí, sendo associado a uma noção de distância, tá? Nesse caso agora, eu não quero a distância que seja igual a 3 unidades. Eu quero uma distância que seja menor do que 3 unidades, tá? Que tenha menos do que 3 unidades de distância. Bora lá então, vou precisar da ajuda de vocês agora, tá? Exatamente aqui no 3, eu tenho 3 unidades de distância. Se eu partir para os valores aqui à direita aqui do 3, ou seja, depois aqui do 3, o que é que vai acontecendo com a distância em relação ao zero? A distância vai ficando maior do que 3 ou vai ficando menor do que 3? Alguém pode me ajudar? A distância vai aumentando ou diminuindo quanto mais eu andar para a direita? Aumentando. Exatamente, William. A distância ela vai aumentando, vai ficando maior. E eu quero a distância maior? Não. Eu quero a distância menor, tá? Então, bora lá. Partindo aqui com base no 3, então, se eu pegar os valores que vêm antes de 3 aqui, ó, entre 3 e 0, a distância vai ficando maior ou menor do que 3? Menor. Exatamente. Agora vai ficando menor. Então, ó, o que eu quero está aqui, ó. A distância é menor do que 3? Aqui.
tá? Mas vale lembrar que não é apenas o 3 que tem 3 unidades de distância até o zero. O menos 3 também tem, tá? Então, se eu pegar os valores que estão antes de menos 3, a distância até o zero vai ficando maior ou menor do que 3 unidades? A distância com relação ao zero está diminuindo ou aumentando? Ele está ficando mais perto ou mais distante do zero? E aí, o que vocês acham? Distante. Exatamente, está ficando mais distante. Então, gente, antes de menos 3, a distância está aumentando. E eu não quero uma distância maior, eu quero uma distância menor, tá? Lembra, módulo associado à nossa distância até a origem. Então, se eu quero uma distância menor, a distância menor está aqui, ó. Portanto, a solução dessa inequação aqui, por exemplo, módulo de x menor do que 3, vai ser isso aqui. E como é que eu escrevo essa solução? Eu escrevo assim, ó, menos 3 é menor do que x, que é menor do que 3. Preste atenção na solução com relação à inequação, tá? Mais adiante vou fazer um comentário. Beleza, isso aqui eu falei sobre a distância igual aqui em cima, falei quando a distância é menor e quando a distância é maior. O que é que vai acontecer? Então, olha só. Um minuto, tá? E quando a distância que eu pretendo mensurar, módulo de x, é maior do que 3. Tá? Então, bora lá. Reta numérica. Aqui nós temos o 0. Aqui eu tenho 3. E aqui eu tenho o menos 3. Tá? Beleza, então. Bora lá. Pegando com base aqui o 3, né? Porque a distância aqui é de exatamente 3 unidades. Se eu quero, então, uma distância que fique maior do que 3 unidades, ou seja, mais distante do que 3, eu não vou pegar os valores que estão antes de 3. Eu vou pegar os valores que estão depois de 3. É isso? Da mesma maneira que menos 3, também tem 3 unidades de distância até o zero, mas eu quero uma distância que seja maior. Então, se a distância é maior, tem que estar antes de menos 3. E está aí. Beleza? Então, nesse caso aí, nós temos, então, certo? As distâncias como ficando cada vez maiores e aqui cada vez menores. Beleza. Com base nisso aqui, dúvidas para alguém até aí? Para que eu possa fechar a definição? Deixa eu ver aqui. Isso. Até aí não, né? Beleza, então. Então, lá vai a definição. A definição, gente, então, de função modular é a seguinte. Olha só. A gente constrói, então, uma definição para a resolução de todas e quaisquer inequações modulares em que toda vez que tu tiver o módulo de x menor do que a, isso é equivalente a menos a, que é menor do que x, que é menor do que a. Ou, se tu tiveres módulo de x maior do que a, isso é equivalente a x menor do que menos a, ou x maior do que a. Dessa maneira aqui, eu tenho justamente a definição de como resolver toda e qualquer inequação modular, levando em consideração que é o que está dentro do módulo, tá? Então, olha só, a única coisa que nós temos que ficar atentos é que a única variação que nós podemos ter é com relação justamente aos símbolos de menor ou maior, que também podem ser menor igual ou maior igual, tá? Lembrando que, se tu tem menor ou maior, os extremos são abertos. Bolinha aberta, como eu havia feito aqui, ó, anteriormente. Beleza? Agora, se for menor ou igual,
ou maior ou igual, é só lembrar de colocar os extremos como sendo fechados, tá? É a única coisa que muda. É a única coisa que muda. Deixar aberto ou deixar fechado, tem que se ligar, ó, nisso aqui, tá? Se liga nisso aqui. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Vamos então agora para a parte que interessa, né? Que é o quê? Praticar. Resolver exemplos, fazer continha. Chegou a parte que vocês adoram. Deixa eu só virar aqui a página, deixa eu só colocar aqui a anotação aqui. Março, primeiro ano, dia 28/8/2020. Bora lá, então, ao que interessa. Bora lá. Exemplo, tá? Que a gente vai resolver. Resolva as inequações em R, ou seja, no universo dos reais, beleza? Letra A. Na letra A nós temos módulo de x menos 3 menor do que 7, beleza? Módulo de x menos 3 menor do que 7. Bora lá, então. Nesse caso aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho toda uma operação modular, né, que se comporta como sendo menor do que 7. Se é menor do que 7, ó, menor, então eu tenho uma variação entre menos 7 e 7. Portanto, eu vou ter o seguinte, eu vou ter, ó, menos 7, menor do que x, menos 3, que é menor do que 7, seguindo exatamente o padrão de desigualdade, ó, que nós temos aqui, ó. Módulo de x menos a equivale a menos a, menor do que o que está dentro do módulo, que é menor do que a. Então, nesse caso, como é com relação a 7, então eu tenho menos 7, menor do que o que está dentro do módulo, que é menor do que 7. Nesse caso aqui, gente, são geradas aí, no caso é gerada uma inequação simultânea, tá? Em que eu tenho uma parte dessa resolução daqui para cá e outra parte daqui para cá. Vou chamar isso aqui de parte 1, vou chamar isso aqui de parte 2, tá? Resolvendo então o que nós temos na parte 1, deixa eu subir só mais um pouquinho, tá? Ficaremos então o seguinte, ó, com menos 7, menor do que x menos 3. 3 está subtraindo, vem para cá somando. Aí vai ficar menos 7, perdão, mais 3 é menor do que x. Beleza? Bora lá, então. Menos 7 mais 3, sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior. Então, vai ficar menos 4 menor do que x. Terminei, então, aí a parte 1. Bora lá, deixa eu ver aqui de novo aqui a pergunta aqui de Miguel. Como eu sei que devo utilizar o sinal de maior ou menor? Como assim, Miguel? Aciona aí o microfone aí para ver se tu consegue ser mais preciso aí para eu poder entender direitinho, para eu poder responder bem bacaninha a tua pergunta. Eita! Tá. Primeira coisa, então deixa eu ir. Tá, beleza. Olha só. Primeira coisa, o enunciado ele já dá, né? O enunciado ele vai dar lá a situação que você tem que resolver, beleza? Então eu tenho aqui um módulo como sendo menor do que 7. Olha só. Nesse caso aqui, bora para cá, tá? O sinal de menor já identifica qual é a sentença. Menos A menor do que X, que é menor do que A. Como é que eu sei que eu vou colocar tudo em ordem? A ordem aqui ela é crescente, do menor para o maior. Onde o menor é menos A, o que você vai ter da expressão vai estar aqui na sequência e subsequente o A positivo. Do menor para o maior. Beleza? Esse tipo de sentença, ela sempre ocorre do menor para o maior. E sempre com sinal de menor.
Por quê? Fulaninho aqui é menor do que fulano, que é menor do que fulano. Então, se você observar, existe aqui uma ordem crescente, uma sequência crescente. Beleza? Não sei se consegui ser claro. Deu para compreender, Miguel? Beleza, então. Massa. Bora lá. Voltando para cá. Então, resolvi aqui a parte 1. Vou resolver agora a parte 2. A parte 2 é daqui para cá, tá? Aí nós vamos ter, ó, x menos 3 menor do que 7. Obedecendo aí o sentido desse sinal, tá? 3 subtraindo passa para o outro lado somando. X é menor do que 7 mais 3. X é menor do que 7 mais 3, 10. Estão aqui as soluções, mas não são soluções separadas, já que é uma única inequação. Então, eu preciso de uma única solução. Como é que eu escrevo, então? Bora lá. Menos 4 é menor do que x, que, por sua vez, é menor do que 10. Está aqui, então, a solução da nossa inequação. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Tudo tranquilo? Bora lá, então. Letra B. Na letra B, deixa eu colocar só um pouquinho para cima. Aqui. Na letra B, nós vamos ter o seguinte, ó. Módulo de x mais 1. Módulo de x, perdão, menos 1. Maior ou igual a 5. Observe que agora, né? Extremo fechado, tá? Bora lá, então. Nesse caso aqui, ó, o sentido da desigualdade é para maior. Então, o que está dentro do módulo vai ser menor ou igual a menos 5, ou o que está dentro do módulo é maior ou igual a 5. Ou seja, se a sentença é de maior, lembra, é para fora. Se a sentença é de menor, é entre, tá? Como a sentença é de maior, então nós vamos ter, ó, nesse caso aí, tá? O que está dentro do módulo como sendo menor ou igual a menos 5, ou seja, x menos 1, menor ou igual a menos 5, ou x menos 1 maior ou igual a 5, já que 5 é quem tem, menos 5 e 5 são quem tem exatamente a distância de 5 unidades até o zero. Mas se eu quero uma distância maior, então eu tenho de ter números menores do que menos 5 ou maiores do que 5, tá? Bora lá então. Nesse caso aqui é uma diferença que vai fechar o extremo. Então, x menos 1 menor ou igual a menos 5, 1 subtraindo passa para lá somando. Ficarei com x menor ou igual a menos 5 mais 1. X, então, é menor ou igual a menos 5 mais 1, menos 4. Beleza? Vindo para cá. X é maior ou igual a 5. 1 subtraindo, passa para o outro lado somando. Mais 1. X é maior ou igual a 5 mais 1. 6. Tá? Então, nossa solução é essa daqui, ó. Escrevendo a solução. X é menor ou igual a menos 4, ou x é maior ou igual a 6. Está aqui, então, a solução dessa nossa inequação. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Está tudo indo tranquilo, na mais pura tranquilidade? Bora lá, então, para a letra C. Mais um pouquinho. Olha, não é que sempre vai ter um resultado positivo ou um resultado negativo, Miguel, mas a gente vai partir deles justamente por quê? Porque, por exemplo, quando a gente procura saber módulo de quem é igual a 7, então pode ser 7 ou menos 7. Às vezes, esse padrão de resolução aqui faça com que a gente gere um resultado positivo e outro positivo, porém dois resultados distintos, tá? Dois resultados distintos, dependendo do que a gente tem aqui dentro da expressão. A gente parte de um resultado positivo e outro negativo, na verdade, até valores opostos. A gente parte, sim, de valores opostos, tá? A gente começa, é o nosso ponto de partida, onde um é positivo e o outro é negativo. Mas a conclusão nem sempre resulta em um positivo e outro negativo. Pode resultar em um positivo e um negativo, pode resultar em dois negativos ou pode resultar em dois positivos, mas sempre resultados diferentes, tá?
Beleza? Beleza? Então, bora lá. Letra C. Na letra C, então, nós teremos o seguinte, olha só. Módulo de 5x menos 3 menor ou igual que menos 2. Tá? Menor ou igual que menos 2. Gente, bora lá. Qual é a pergunta aqui? É a seguinte. Qual é o número real que apresenta uma distância que seja menor ou igual a menos 2 unidades até o zero? Aí vem a pergunta. Gente, nós temos distâncias, medidas de distâncias negativas? Sim ou não? Não, tá? Então, muito cuidado quando isso aqui aparece, ó. Apareceu isso aqui, então, velho, isso aqui não tem solução. Porque eu não tenho como mensurar uma medida que seja menor ou maior do que uma distância mensurada negativamente, porque distâncias não são negativas. Distâncias são sempre positivas. E lembra, módulo é sempre associado à noção de distância. Portanto, aqui, ó, a solução é um conjunto vazio. Ou seja, não existe solução. Porque nós não temos resultado de uma sentença modular como sendo negativo. O resultado de uma sentença modular é sempre positivo. Tá? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Posso ir adiante? Bora lá, então. Deixa eu ir aqui adiante. Vamos avançar mais um pouco. Certo? Tem mais outro exemplo. Letra D. Bora lá, então. Letra D. Na letra D nós teremos o seguinte, olha só. 2 menor do que o módulo de x menos 1, que é menor do que 4. Eita, velho, nesse caso aí é o seguinte, olha só. Nós temos uma inequação modular, que também é uma inequação simultânea. Então a parada aí é a seguinte, gente. Vamos ter que separar em duas partes, tá? Até porque nós temos aqui dois símbolos de desigualdade. Tá? E aí a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Vamos separar isso aqui, ó. Isso aqui eu vou chamar de parte 1. E daqui para cá eu vou chamar de parte 2. Resolverei separadamente cada uma dessas duas inequações, porque eu não tenho como resolver uma inequação simultânea tudo ao mesmo tempo, tá? Então a gente resolve separado. Depois junta tudo. Lá no final a gente junta tudo, porque a resposta não deve ser tudo separado. Tá? Se a pergunta foi toda junta, como é que a resposta é toda separada? A separação por partes, tá? Ela é necessária para facilitar a nossa vida. Agora, a solução não deve ser dada separada, tá? No final a gente junta tudo. Bora lá então. Resolvendo então aí a parte 1. Na parte 1, nós temos que 2 é menor, olha só, do que o módulo de x menos 1. Gente, se 2 é menor do que módulo de x menos 1, quer dizer que o módulo de x menos 1 é maior do que 2. Não é isso? Tipo assim, se eu digo que o William é menor do que Ítalo, eu posso dizer que Ítalo é maior do que o William, não é? Então, nesse caso aqui, ó, módulo de x menos 1 é maior do que 2. Porque se 2 é o menor, o outro é o maior. Esse é o maior, esse é o menor. Beleza? Isso aqui para quê? Para que foi que eu fiz isso? Somente para a gente poder simplificar melhor o entendimento, né, sobre como resolver esse negócio aí. Porque agora eu tenho como me orientar, né, através das equações modulares. Tá? Agora eu tenho como me orientar. Me orientando, então, através das equações modulares, o que é que acontece?
Toda vez que eu tenho uma operação modular sendo maior do que o valor lá de A, que é positivo, no caso aqui é 2, então a distância é maior. Então você tem 2 e menos 2 como tendo exatamente a mesma distância. Se a distância é maior, você vai para onde? Você vai para fora, né? Então nesse caso aqui, ó, x menos 1 é menor do que menos 2, ou x menos 1 é maior do que 2. Estou indo para fora, tá? Antes de menos 2, depois de 2. X é menor do que menos 2, que já está lá, certo? Que já está lá. 1 subtraindo passa para o outro lado somando. Então, mais 1. X, então, é menor do que menos 2 mais 1, menos 1. Tá aqui. Ou, aqui, resolvendo aqui, ó. X é maior do que 2. 1 subtraindo passa para lá somando mais 1. X é maior do que 3. Tá? E tá aí a solução da parte 1. Mas a minha equação não se resume apenas à parte 1. Eu também tenho a parte 2. E na parte 2, o que é que eu fiquei lá como expressão? Fiquei com módulo de x menos 1 menor do que 4. Olha só. Parte 2 aqui, ó. Módulo de x menos 1 menor do que 4. Beleza? Bora lá. Então, voltando para cá. Uma parada de pare. Então, deixa eu voltar para cá. Beleza, então. Se a sentença aí é de menor, então, o que é que acontece? Eu terei menos 4 menor do que x menos 1, que é menor do que 4. Ou seja, entre menos 4 e 4. Lembra que aqui é antes, né, de menos 2 e depois de 2, porque eu vou o quê? Eu vou além das distâncias. Aqui eu estou entre as distâncias de 4, tá? E aí, no caso, me é gerado uma inequação simultânea também, tá? Onde daqui para cá e daqui para cá, eu vou separar em duas partes. Vou chamar de A e de B, tá? Resolvendo, então, a parte A. Teremos menos 4 menor do que x menos 1. 1 subtraindo, vem para cá somando. Menos 4 mais 1 é menor do que x. E menos 4 mais 1, sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior. Menos 3 menor do que x. Já do lado de cá, onde eu vou fazer aqui sobre o B, certo? Terei x menos 1 menor do que 4. 1 subtraindo passa para o outro lado somando. X é menor do que 4 mais 1. X é menor do que 5. E aqui. Mas como é que fica a minha solução mesmo, né, dessa parte 2 aqui? Fica então assim, ó, menos 3 menor do que x, que é menor do que 5. Tá aqui. Beleza. Mas o que é a solução? É isso aqui ou é isso aqui? Na verdade, tem que ser as duas ao mesmo tempo. Tem que atender as duas situações. E aí o cara pensa, poxa vida, como é que eu vou fazer um negócio que atenda os dois ao mesmo tempo? Isso aqui é um conjunto, tá, gente? É um conjunto numérico no universo dos reais. Isso aqui também é um conjunto numérico no universo dos reais. O que é que eu faço? Ora, vamos colocar na reta numérica, né, e fazer a interseção entre esses conjuntos. Afinal de contas, a solução tem que agradar os dois ao mesmo tempo. Então, o que eu vou fazer? Bora lá. Aqui eu vou colocar a solução da parte 1. Aqui eu vou colocar a solução da parte 2. E aqui eu vou colocar parte 1, interseção, parte 2. Beleza? Bora lá, então. Lembra de dispor, tá, gente, os valores de forma, assim, lógica. Não inventa loucura, não. De botar, por exemplo, o 3 depois do 5. Entendeu? Não pode. O 3 tem que vir antes do 5. Tem que manter a ordem aí. Certo? Bora lá, então. Nesse caso aqui, ó, essa minha primeira solução aqui da parte 1, menor do que menos 1, maior do que 3. Eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar o menos 1 mais ou menos aqui. Menos 1. E vou posicionar o 3 aqui. Beleza? A solução da parte 1 é o quê? X é menor do que menos 1. Então, se é menor, tá antes. Vem para cá.
Só. Beleza. Maior do que 3. Depois de 3. Vem para cá. Está aí minha solução. Da parte 1. Já na parte 2, a solução ocorre entre menos 3 e 5. Então, bora lá. Lembrando que menos 3 vem antes de menos 1, né? Então, ó. E 5 vem depois de 3. Então, aqui. Minha solução, então, está aqui. Ó. Beleza? Feito isso, aqui embaixo eu trago o quê? A interseção. Ou seja, são justamente os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Esse pedaço aqui antes de menos 3, eu tenho na parte 1. Mas eu não tenho na parte 2. Então, não estão nos dois ao mesmo tempo. Se não está, não vai para a interseção, tá? Esse pedacinho aqui entre menos 3 e menos 1, eu tenho ele na parte 1 e também tenho na parte 2. Então, rola interseção. Está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, bora lá. Menos 3, menos 1 e ó, tá aí. Aqui entre menos 1 e 3, não temos elementos na parte 1, temos apenas na parte 2. Então, não há elementos em comum. Não há interseção, tá? Vindo para aqui agora, entre 3 e 5, ó, eu tenho elementos na parte 1, também tenho elementos na parte 2, então eu tenho elementos nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, vem para a interseção. 3, 5 e aqui, ó. Beleza. Depois do 5, eu tenho elementos na parte 1, mas eu não tenho na parte 2. Logo, não tem interseção. Então, essa daqui é a solução. Como é que eu escrevo essa solução? Bora lá. Menos 3 é menor do que x, que é menor que menos 1. Ou, que é justamente isso aqui, ó. Agora vamos colocar isso aqui junto. 3 é menor do que x, que é menor do que 5. E está aqui a nossa solução. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Querem perguntar mais alguma coisa? Tá tudo tranquilo, tudo de boa? Ok, então. Beleza. Show de bola. Então, galera, o esquema é o seguinte. Deixa eu mudar minha câmera aqui. Então, o esquema é o seguinte. Na próxima semana, então, nós já vamos, então, pegar os exercícios desse capítulo de função modular, a parte do praticando, tá? E aí a gente já emburaca na próxima aula resolvendo essas questões do praticando, beleza? Acabou o praticando, eu vou deixar aquela boa e velha atividade no AVA, mas isso apenas vamos nos preocupar na próxima semana, beleza? Então, galerinha, forte abraço, beijo no coração, tchau, tchau e até a próxima.